Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 13. Oficiais da Associação. Conselho e Orientação. Currambong, Austrália, 13 de março de 1896. Escutei durante a noite a alguém que falava com autoridade. Eram proferidas palavras de conselho com relação às responsabilidades que devem ser levadas na sagrada obra de Deus. Disse o mestre: não deve haver trabalho casual. Muito disso já se tem feito. Homens têm assumido autoridade, mas o povo não deve depender de pobres homens finitos e sujeitos ao erro. Devem pôr toda a sua confiança na sabedoria que encontra sua força na sabedoria de Deus. A incoerência de centralizar tantas responsabilidades em Battle Creek tem sido apresentada muitas vezes, mas os conselhos não têm sido postos em prática. As reprovações e advertências do Senhor têm sido evitadas, interpretadas e anuladas pelos artifícios humanos. Tem havido um trabalho contra Deus, sendo aceito o julgamento do homem. Em Battle Creek e em outros lugares, edifício tem sido acrescentado a edifício, por amor a uma ostensiva demonstração. Supõem os homens que isso daria dignidade à obra. Seu próprio caráter precisava da graça transformadora de Cristo, que os habilitará a representá-lo. Só isso é suficiente para dar dignidade à obra. Coisa alguma pode ser feita sem a sua graça. O Senhor permite que se levantem impedimentos, a fim de que sua sabedoria e poder possam ser buscados com humildade, fervor e perseverança e se manifestem distintamente. Coisa alguma separará a alma de Deus de maneira tão rápida e decidida, trazendo a derrota, como elevar o homem em sua alma à vaidade e falar orgulhosa e ostensivamente e de maneira imperiosa aos seus semelhantes que são a propriedade de Deus. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço, a saber, o precioso sangue do Filho de Deus. Só o Senhor deve ser exaltado. Conserve-se cada agente humano em seu lugar, e não procure ficar no lugar em que Deus devia estar. Já tem havido muita confiança no homem. Tendes evidência em Battle Creek de que os homens que mais têm a dizer não estão andando com Deus. Há abundante atividade, mas não são muitos os que estão andando em associação com Cristo, e os que andam e trabalham separados dele têm sido os mais ativos em planejar e inaugurar seus métodos. Se tivessem aquela sabedoria que vem da fonte de toda a sabedoria, agiriam consideradamente e estudariam com maior fervor a relação da causa para o efeito. Discerniriam que umas poucas mentes em Battle Creek não devem ser a força a manejar tudo que está em ligação com a nossa obra. Devem as associações estaduais ter à sua frente homens que amam e temem a Deus, homens capazes que aprendam na escola de Cristo a ser coobreiros seus, a levar o seu jugo sobre si e a levantar os seus fardos. Devem ser companheiros de Cristo na sagrada tarefa de salvar almas. Todos os membros da igreja devem trabalhar interessada e zelosamente, não se esforçando como muitos têm feito para ver quem será o maior e como conseguir os maiores salários, mas se esforçando para ganhar almas para Cristo, o que significa fazer parte da firma em sociedade com Cristo. Procurem todos fazer o melhor possível. Foi-me apresentada a questão que eu procurava apresentar aos irmãos. Já há demasia da responsabilidade colocada sobre poucos homens em Battle Creek, e esses homens necessitam do poder transformador do Espírito Santo, do outro modo conduzirão a herança de Deus por falsas veredas. As associações estão observando todo o movimento feito no centro da obra. As diferentes associações têm sido levadas a voltar-se para os homens que estão na direção em Battle Creek, julgando que nenhum movimento importante pode ser feito sem sua aprovação. Essa tendência tem se tornado cada vez mais forte, até se fazer um sério obstáculo ao avanço da obra. Tal arranjo nunca devia ser feito. O Senhor quer que o seu povo esteja sob sua jurisdição. Devem olhar para Deus, dele inquirindo com fé e prosseguindo em conhecer a operação de sua providência.
O arranjo de que todo o dinheiro deve passar por Battle Creek e sob o controle de poucos homens daquele lugar é uma maneira errônea de administrar. Apesar das responsabilidades em demasia sobre uns poucos homens, e alguns não fazem de Deus o seu conselheiro. Que sabem esses homens das necessidades da obra em campos estrangeiros? De que modo poderão saber como decidir as perguntas que lhes vêm pedindo informação? Seriam necessários 3 meses para os que estão em campos estrangeiros receberem a resposta de suas perguntas, mesmo que não houvesse demora em escrever. Em cada país deve um homem ser escolhido para trabalhar no interesse geral da causa. Não precisa ele ser um pregador, nem deve ser um político. Não deve ser egoísta, antes um homem que ame, honre e tema ao seu Deus. Todo o seu tempo deve ser dedicado à obra. Deve trabalhar desinteressadamente no temor de Deus. Seja ele o agente geral desse país e esteja ligado com um conselho composto dos melhores homens, para que se possam aconselhar e atender ao trabalho realizado dentro dos seus limites. Deve haver homens aptos para fazer o mesmo nos diferentes estados da América. Cuidado na seleção. Os homens que atuam como presidentes de associações do Estado devem ser cuidadosamente escolhidos. Então, deixai que esses homens levem as responsabilidades da associação da maneira mais completa, sincera e temente a Deus. Se não estiverem habilitados a fazer a obra de maneira perfeita e com êxito, não os conserveis nessa posição. Uma grande quantidade de questões é posta diante da Associação Geral. Toda a dificuldade é levada para Battle Creek. Isso torna os presidentes das associações de Estado muito irresponsáveis. Muitos não estão crescendo na aptidão e no juízo. Procedem erradamente quando deveriam ter suficiente experiência avançada que os habilitasse a agir corretamente por buscarem o conselho de Deus. Como presidentes de suas várias associações, devem reconhecer que precisam ser fiéis nas posições de confiança. Devem essas associações ser para eles uma escola em que revelem a habilidade de administrar. Precisam aprender e educar. Devem fazer trabalho firme e piedoso, ligando o bem para que não se venha a desfazer. Imparcial e desinteressado. Aquele que é escolhido como presidente da Associação Geral deve, no temor de Deus, permanecer em sua sorte e em seu lugar, sem parcialidade com abnegados interesses. Deve ser mordomo fiel. Deve ser um sacerdote e sábio governante de sua própria casa. Deve tornar manifesto que compreende o trabalho de governar sabiamente a sua própria família e no temor de Deus. Se isso for negligenciado, levará ele consigo seus defeitos para a sua obra. Se qualquer homem der evidências de que o amor e temor de Deus está longe do centro de seu ser, de modo que a verdade não lhe domine a vida prática, enquanto as coisas mundanas se tornam tudo e em tudo, não é ele o homem nem para ancião local. Pede-se conselho aos que estão em Battle Creek acerca de questões que muito bem poderiam ser resolvidas pelos homens do lugar, se estes buscassem a Deus, e que deveriam ter sido realizadas dentro de seus próprios limites. O Senhor declara que está perto de todo o que o invoca com coração sincero. Cristo disse: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa promessa se torna dupla e triplicadamente certa. Em Deus não há falta. Homens que são presidentes de associações são hoje menos eficientes, fortes e hábeis do que deveriam ser, devido a colocarem ao homem onde Deus deve estar e recebem apenas aquilo que o homem lhes pode dar. Buscai o conselho de Deus. Presidentes de associações, sereis sábios se decidirdes ir a Deus. Crede nele. Ele ouvirá as vossas orações e virá em vosso auxílio, em muito menos tempo do que os transportes públicos poderiam levar 1, 2, 3 ou 4 homens de uma grande distância e com um grande dispêndio para decidir questões que o Deus da sabedoria de maneira muito melhor pode decidir para vós.
Ele prometeu: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se sinceramente humilhardes vosso coração diante dele, esvaziando vossa alma do amor próprio, removendo os defeitos naturais de vosso caráter e vencerdes vosso amor à supremacia, indo a Deus como uma criancinha, conceder-vos-á ele o seu Santo Espírito. Quando 2 ou 3 concordarem em fazer qualquer coisa e no nome de Jesus pedirem ao Senhor, ser-lhes-á feito." Quando é considerado conveniente investir meios em prédios escolares, sanatórios ou em lares para pobres de qualquer país, a fim de ali estabelecer a obra, quer o Senhor que os que moram nessa localidade andem humildemente diante dele e demonstrem reconhecer que sua dependência pessoal dele e que creem em sua boa vontade de ajudá-los a planejar, idear, a fazer arranjos inteligentes para o seu trabalho. Está ele tão disposto a dar sabedoria aos que sentem o valor da graça divina, como a dar sabedoria a qualquer outro espírito, que então, com grandes despesas, vos comunique a mesma coisa. Onde está a vossa fé? Afastar-se-ão os homens do Deus da sabedoria para procurá-la entre os homens finitos, mandando buscar homens a longa distância, para que venham ajudá-los a sair das perplexidades? Como considera isto o Senhor? Pode cada pessoa manter a ideia de que crê em Deus. Trabalhais numa parte de sua grande vinha moral, e ele vos disse que se qualquer homem tiver falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Este mundo é apenas pequenino átomo no vasto domínio sobre o qual Deus preside, e, no entanto, esse pequeno mundo caído é mais precioso às suas vistas que os 99 que não se desviaram do aprisco. Se nele pusermos a nossa confiança, não deixará ele que nos tornemos o joguete das tentações de Satanás. Deus quer que cada alma por quem Cristo morreu se torne uma parte da vinha, ligada com o tronco original, e dela extraia a nutrição. Nossa dependência de Deus é absoluta e nos deve conservar bem humildes, e por causa de nossa dependência dele, nosso conhecimento dele será grandemente aumentado. Deus quer que removamos toda espécie de egoísmo, e a ele nos acheguemos não como donos de nós mesmos, mas como uma possessão adquirida do Senhor. Um bem-sucedido homem de negócios. Daniel buscava ao Senhor 3 vezes ao dia, numa oração sincera por sabedoria, força e coragem para levar avante a empresa de representar na ímpia Babilônia o único e verdadeiro Deus. Frequentemente ficareis perplexos procurando saber o que virá depois, mas não tomeis a caneta e papel e escrevais vossas perplexidades para Battle Creek. Pode haver divergência sobre alguns pontos, mas vosso conselheiro está perto. Prostrai-vos diante dele e lhe dizei tudo de que necessitais. Podem os homens de Battle Creek dar-vos luz? Eles não podem compreender a vossa necessidade. Visto não estarem no local, podem dizer não a algumas coisas. Quando se tivesseis pedido a Deus, ele teria respondido: "Ide adiante, e eu estarei convosco e vos darei graça." Por muitos anos tem sido dada ao povo uma educação que coloca Deus em segundo lugar e o homem em primeiro. Tem-se ensinado ao povo que cada coisa deve ser levada diante do concílio de poucos homens em Battle Creek. Tem-vos Deus dado a oportunidade de ver as fraquezas de homens finitos. Não haverá homens nos vários estados da América que andem corretamente à vista de Deus? Não estão registrados nos livros do céu os nomes dos que amam e servem a Deus? Não poderão eles planejar? Tem-se dado aos que estão em Battle Creek um raciocínio e sabedoria superiores que Deus não dará aos que estão nas igrejas das associações de Estado? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Reconheceriam as igrejas 100 vezes mais as obras do Espírito Santo se os ministros a todos educassem a ter em mente que têm um Deus que está bem próximo, não bem distante, e que podem honrar a Deus procurando-o em busca de auxílio e sabedoria justamente onde estão.
Então terão eles uma capacidade que fortalecerá a associação geral. Em todo lugar há talento, mas nem sempre é reconhecido. Esse talento deve ser discernido e posto em ação. Sob a operação do Espírito de Deus, o talento crescerá ao ser usado. Mas Deus é grandemente desonrado quando os homens são colocados na posição em que Ele deve estar. Somente Ele pode dar conselho acertado. Tem estado em concílio em Battle Creek homens que não podem apreciar a situação das coisas nas diferentes localidades como podem fazer os que estão justamente no lugar. E não é prudente os homens procurarem homens, dependendo de tal maneira de uns poucos homens de Battle Creek, alguns dos quais têm por anos andado longe de Deus. Aceitar o julgamento desses homens e mandá-los vir de longa distância para se reunirem em conselho tem desonrado grandemente a Deus. Assim fazendo, revelais colocar homens cujo coração não está santificado onde Deus deveria estar. Admitamos que alguns erros são cometidos pelos que estão em diferentes lugares. Podem esses ser de muito menos consequências que os erros cometidos pelos que estão no coração da obra. Não podeis ir ao grande líder, que é poderoso em conselho, e não pode ele restaurar? Não pode ele trabalhar em vosso favor? Não fará ele isto, se a ele vos dirigirdes como as criancinhas que vão a seus pais? Já há de mais altiva presunção no agente humano. Deus não pode trabalhar com tal elemento de orgulho. Se este não for abandonado, se o eu não for humilhado, Deus não poderá trabalhar. Os que mandam todas as suas perplexidades das várias partes do mundo para Battle Creek revelam ter a sabedoria do homem e não a sabedoria de Deus. Presidentes de Associação, 2 de agosto de 1896. Minha atenção tem sido atraída para a instrução que o Senhor aprouve dar em obreiros evangélicos. Levantei-me às 3 horas da madrugada e li a questão no pequeno livro intitulado Conference Presidents, página 232. As mesmas coisas me têm sido apresentadas frequentes vezes. Atentarão nossos irmãos para elas? Ou se desviarão da luz? Deve o presidente da Associação Geral agir de acordo com a luz dada, e não contra essa luz. Se os homens fecharem os olhos aos testemunhos que a Deus agradou dar e julgarem ser sabedoria andar à luz das centelhas que eles mesmos acenderam, isso estragará a igreja. Tais homens não estão habilitados nem a se tornar ministros nem presidentes de associações. Não receberam conselho da fonte de toda a sabedoria. Aquele que é colocado como presidente de uma associação deve aprender que o coração humano é obstinado e que precisa ser estritamente guardado pela vigilância e oração. Ao buscar conscienciosamente e constantemente ao Senhor, é por Deus ensinado de modo que se possa transformar num homem representativo e nele se possa ter confiança como Deus confiou em Abraão. Necessita de toda a armadura de Deus, pois tem de combater o bom combate da fé e, havendo feito tudo o que o Espírito de Deus lhe ensinou a fazer, ficar firme. Seus inimigos podem ser da sua própria casa, sua esposa e filhos, ou poderão ser as suas próprias tendências hereditárias e cultivadas que continuamente procuram o domínio. O caráter do homem é humano e defeituoso, e este deve batalhar para alcançar a vitória. Todo aquele que começa certo deve começar por seu próprio coração. Dos lábios verdadeiros saía fervorosa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e ela terá a resposta, e vos darei um coração novo. Todos aqueles que entrarem em lugares onde devam ser provados e experimentados por Deus, para ver se serão registrados dia a dia como mordomos fiéis e verdadeiros dos talentos confiados por Deus, precisam aprender lições. Têm eles demonstrado ter diante de si o temor de Deus, quer estejam lidando com superiores, quer com inferiores ou iguais. Precisam nutrir a verdade como um princípio permanente, para que esta possa santificar a alma. O poder criador e transformador do Espírito Santo de Deus
torná-los-á sócios de Cristo. Jungidos com Cristo, podem por ele ser mais do que vencedores. O homem que sente em grande maneira que está a serviço de Jesus Cristo aspirará à amizade de Deus. Humilhar-se-á diante de Deus para que ele não seja nada e Deus seja tudo. Tal homem é coparticipante de Cristo, habilitado a presidir uma associação de Estado. Se demonstrar circunspecto, está preparado para qualquer posição, de acordo com a sua experiência e habilitações. Compreendam as igrejas que tal homem é digno de confiança e deve ser apoiado. A ele se podem dirigir e com ele falar. Tal homem nunca se julgará capaz de levar a obra mesmo de uma associação de Estado sem a constante graça que Deus dá. Não escolherá fazer sozinho o trabalho e levar a responsabilidade. Pela direção sábia terá ele o tato suficiente para reconhecer talentos em outros. Usará os que têm esse talento e os ajudará, enquanto esses o ajudam a levar seus fardos. Unidos com os irmãos. É egoísmo os homens que julgam ter algum trabalho a fazer pelo Mestre, desejarem fazer sozinhos o seu trabalho e recusarem a ligar-se àqueles que para eles seriam um auxílio, só por temerem não obter todo o crédito de fazer o bom trabalho que eles se gabam que farão. Tem isso grandemente embaraçado a obra de Deus, que um irmão lance mão de outro. Uni um Pedro a um João. Anime cada um a seu irmão a ficar a seu lado, fazendo trabalho zeloso, interessado, como coobreiros na grande obra. Podem 2 ou 3 orar juntos, cantar juntos os louvores a Deus e crescer até a estatura completa de coobreiros de Deus. Deve ser alimentada a perfeita harmonia. Devem todos servir ao Senhor como criancinhas, sentindo que são ramos do mesmo tronco original. Andem os presidentes de associações humildemente com Deus e não terão ocasião de escrever ao presidente da associação geral a fim de que deixe seu trabalho para acertar pequenas questões. Mesmo muitas grandes questões podem ser levadas a Deus e Ele dará conselho em cada associação de Estado. Todos se podem aproximar de Deus. Ele é muito mais acessível do que o presidente da associação geral. Ensine o presidente da associação geral aos presidentes das associações de Estado a cuidar sabiamente de sua parte da vinha moral onde estão situados, sem sobre ele lançarem os seus fardos. Ensinai esses homens de capacidade e talento a olhar para Deus, para que por ele possam ser ensinados. Ensinai-lhes a ir ao manancial em busca de instruções quanto à justiça. Examinai as Escrituras. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Qual é então a vossa desculpa para vos afastardes dos conselhos daquele cuja sabedoria é infinita, para buscardes de homens finitos, que são tão fracos como vós mesmos? Alguém sofreu por vós, o justo pelo injusto. Quantas mesquinhas ofensas traça o homem sobre o papel e as derrama na alma de seus semelhantes. Quão insensato é perpetuar e comunicar aos outros as coisas que melhor seria se as tivesseis guardado para vós mesmos. Nunca escrevais uma linha de desânimo. Se fizerdes justamente o que Jesus vos ordena, encontrareis auxílio. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Deus tem dado abundante evidência de sua boa vontade de levar os nossos fardos. Ao levantar de seus fardos, ele vos levantará a vós como também aos fardos. Ele convida a todos os cansados e oprimidos. Vinde a mim. Não vos é dito que deveis ir ao redor do mundo para contar vossas dificuldades aos vossos semelhantes e diante deles descarregar vossos fardos. E eis que eu estou convosco todos os dias, diz Cristo, até a consumação dos séculos.
Advertência contra envolvimentos políticos. 26 de dezembro de 1896. A Associação Geral de 1897. Tenho palavras a dizer aos nossos irmãos que se reunirão em assembleia em 1897. A presente controvérsia financeira tem-me sido apresentada como sendo uma das obras-primas de Satanás para estes últimos dias. Há um poder que vem de baixo, que é segundo a operação do grande inimigo. Supus que nosso próprio povo subiria mansamente e se moveria com muita cautela e se conservaria afastado dessas novas questões com relação à moeda circulante. Isto não é de origem divina, a mudança da moeda circulante. Em que resultará isso? Ocasionará um estado de coisas que trará opressão ao pobre e causará grande angústia. Este é um dos planos do diabo, e pensei que os que criam na verdade não seriam enganados no mínimo em tal questão. Mas no ano de 1896 foram-me apresentadas questões que me têm feito tremer por nosso povo. Tenho estado em lugares que ouvi conversas dos que estavam em posição de confiança em nossas instituições e havia grande calor na controvérsia quanto às diferentes posições assumidas. A luz que me foi dada era: este é o plano que Satanás arranjou para trazer infelicidade. Queremos nós saber a melhor maneira de podermos agradar ao Salvador? Não é empenhando-nos em polêmicas políticas, seja no púlpito ou fora dele. É considerando com temor e tremor toda a palavra que proferimos. No lugar em que o povo se reúne para adorar a Deus, não seja pronunciada nenhuma palavra que desvie a mente do grande interesse central, Jesus Cristo e este crucificado. Deve a mensagem do terceiro anjo ser o peso de nossa advertência. Com as questões colaterais, não nos devemos intrometer. O peso da obra é pregar a palavra. Aos que têm tido experiência em pregar e trabalhar pela salvação das almas por quem Cristo deu sua preciosa vida. Essa obra é o empreendimento especial que deve absorver todo aquele que alimenta o rebanho de Deus. Agora é um tempo em que se ouvirão vozes: ouvi, este é o caminho, andai nele. Mas o Senhor Jesus diz: segue-me. Aqueles que me seguem não andarão em trevas. Nosso trabalho pessoal deve ser a salvação de almas, do qual coisa alguma deve ser tão importante que nos desvie a mente. Cristo veio ao nosso mundo para salvar almas, para difundir a luz entre as trevas morais. Ouve-se uma voz viva: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Deixai a política de lado. Surpreendi-me ao ver homens que pretendem crer na verdade para este tempo, todos excitados com algumas questões. Questões que se relacionavam com o Senhor Jesus e os interesses eternos? Não, mas pareciam estar maravilhosamente excitados quanto ao dinheiro. Alguns ministros se distinguiam por entremear estes assuntos em seus discursos. Estavam-se excitadamente envolvendo, tomando partidos quanto a estas questões, sobre as quais o Senhor não lhes deu a responsabilidade de nelas se empenhar. Pareciam estas pessoas ter uma grande soma de presunção, mas eles mesmos não sabiam realmente o que estavam advogando. Não sabiam se estavam defendendo princípios que se originavam nos conselhos do céu ou nos conselhos de Satanás. A voz de alguém que tinha autoridade falou com grande decisão: vós não sabeis de que espécie de espírito sois. Lede as orientações dadas pelo Filho unigênito de Deus, quando estava encoberto na coluna de nuvens. Quando essa voz for obedecida, não usareis vossa voz ou influência em qualquer política para enriquecer a alguns, para trazer opressão e sofrimento à classe mais pobre da humanidade. Há nessa agitação justamente o que separa os que são da mesma fé. Traz isso às credenciais divinas. Acautelai-vos, cuidai de que vosso braço não esteja ligado ao de um demônio pessoal. Tem ele a aparência de um homem. Anda ao redor bramando como leão, buscando a quem possa devorar, e os acha entre os adventistas do sétimo dia.
Pode ele aterrorizar pelo seu rugido, mas quando melhor convém aos seus propósitos, tem a doce voz de um anjo de luz e fala de coisas celestiais. Não sabia ele tudo acerca da glória celeste? Indaguei por que os que podiam ler a Bíblia e ver os perigos destes últimos dias eram tão prontos a apanhar com precipitação questões que melhor seria tivessem deixado de parte. Como podem eles ligar-se a homens que promovem princípios que se originaram nos concílios de demônios? Por que não veem eles não ser esta a obra que o Senhor lhes ordena fazer? Veio a resposta, porque seu coração se entregou à vaidade. Estão enganados, não sabem quão fracos são. Muitos há que serão iludidos e que, tanto pela pena como pela voz, exercerão toda a sua influência para criar um mau estado de coisas. Estado de coisas que existirá justamente da mesma forma, seja o que for que possam fazer. Mas não deviam eles estar unidos aos obreiros do mal. Todos os que almejam alguma ocupação que represente Jeú correndo furiosamente terão suficiente oportunidade para se distinguir. Seu braço está ligado com o daquele que uma vez foi um anjo exaltado e que não esqueceu suas maneiras nas cortes celestiais. Essas maneiras assumirá ele, e ao representar pessoas, engodará muitos cuja vida não está oculta com Cristo em Deus. Porque o amor esfria. Por se multiplicar a iniquidade, esfria o amor de muitos. Por que deveria seu amor esfriar? Por não terem humilhado o coração e fugido para o seu refúgio, Jesus Cristo. Pensavam saber tanto que se tornaram nécios e se permitiram ficar depravados. Assim muitas almas se perderão. O príncipe das potestades do ar apresentará planos e ideias mundanos e estranhos sentimentos e princípios diretamente opostos à lei de Deus. Aqui devemos reservar toda a nossa influência para levantar bem alta a verdade. Sentimentos trazidos para a frente por políticos serão repetidos por alguns que se dizem observadores do sábado. Que anjos os assistem no púlpito ao se levantarem para dar ao rebanho veneno em vez de trigo puro, bem joeirado. Eis a operação de instrumentalidades satânicas para trazerem confusão, para fascinar o espírito tanto de velhos como de jovens. Os que têm andado humildemente diante de Deus não se absorverão em advogar tanto um como o outro lado desta questão. Colocar-se-ão sob a sua proteção e revelarão estar aprendendo lições do grande mestre que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toda essa agitação e inquietação está pondo a mente de maneira que não se demorará na verdade. Supondes que o mundo, a carne e o diabo seriam capazes de prender essas almas contritas e abatidas de espírito e cegar-lhes o entendimento de modo que não possam dizer que espécie de companheiros estão escolhendo? Se os olhos de muitos pudessem ser abertos em sua marcha insensata, veriam eles uma poderosa procissão de pessoas de todas as classes, espécies e nações, passando pelas mesmas fileiras, classificando-se como companheiros de demônios, avançando rapidamente numa procissão sempre crescente para a ruína certa. Que direi eu? A fé de muitos, inclusive a dos que pregam a palavra, deve ser algo diferente do que é agora. Do contrário, o seu futuro destino eterno estará decidido. A palavra de Deus, cuidadosamente estudada e obedecida, é a única força que tornará o homem puro e puro o conservará. Só isso os poderá salvar de se entreterem com todas as iniquidades prevalecentes. Devem os cristãos ter o selo do Rei dos Reis. Todos neste mundo estão tomando uma posição. Não devemos tomar parte nesta luta financeira política, e ela tem penetrado em nossas fileiras. Mesmo entre os adventistas do sétimo dia, há aqueles que estão sob a reprovação da palavra de Deus devido à maneira em que adquiriram sua propriedade e a usam, agindo como se fossem seus donos e a houvessem criado sem olhar à glória de Deus e sem uma oração fervorosa para dirigi-los em sua aquisição ou uso.
Estão pegando numa serpente que os picará como uma víbora. O caminho seguro. Do povo de Deus, diz ele, e será consagrado ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará. Mas muitos que professam crer na verdade não querem ter mais a Deus em seus pensamentos do que o quiseram os antediluvianos ou sodomitas. Um sensato pensamento de Deus despertado pelo Espírito Santo estragaria todos os seus planos. O eu tem sido seu Deus, seu alfa e seu ômega. Os cristãos só estão seguros ao adquirir dinheiro sob a orientação de Deus e usá-lo em canais que Deus possa abençoar. Deus nos permite usar seus bens somente para a sua glória, para nos abençoar a fim de que possamos abençoar aos outros. Os que têm adotado a máxima do mundo e banido do espírito as especificações de Deus, que pegam tudo que podem obter de salários ou bens, são pobres, verdadeiramente pobres, porque sobre eles recai o desagrado de Deus. Andam em caminhos que eles mesmos escolheram e desonram a Deus, a verdade, sua bondade, a sua misericórdia e seu caráter. Agora, no tempo da prova, estamos todos sob provas e provações. Satanás está operando com seus enganadores, encantamentos e subornos, e alguns pensarão que, devido a seus planos, têm feito maravilhosa especulação. Mas eis que, ao pensarem que se estavam levantando com segurança e se estarem conduzindo altivamente no egoísmo, descobriram que Deus pode espalhar mais depressa do que eles podem ajuntar. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Aquele que vê o fim desde o princípio, da confusão tira a ordem, faz todas as coisas bem. Veremos outro lado do quadro. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. A palavra de Deus oferece todo o preparo para a vida eterna. Nossa fé deve ser uma fé que opera por amor e purifica a alma, não desdenha da fé e prática. Cremos na palavra de Deus? São todos os que professam a verdade fiéis e verdadeiros, firmes nos princípios? Estamos fazendo o trabalho missionário no Espírito de Cristo? Há homens que ficam nos púlpitos como pastores, professando alimentar o rebanho, enquanto as ovelhas estão morrendo por falta do pão da vida. Há longos e arrastados discursos grandemente compostos de narrativas de anedotas, mas o coração dos ouvintes não é tocado. Pode ser que os sentimentos de alguns sejam tocados, podem derramar algumas lágrimas, mas seu coração não foi quebrantado. O Senhor Jesus tem estado presente ao apresentarem o que se chamava sermão, mas suas palavras eram destituídas do orvalho e chuva do céu. Davam evidências de que os ungidos descritos por Zacarias, ver o capítulo 4, não lhes haviam ministrado para que pudessem ministrar aos outros. Quando os ungidos se esvaziam pelos canudos de ouro, o dourado óleo flui deles para os vasos de ouro, para manar para as lâmpadas as igrejas. É esta a obra de todo o fiel e dedicado servo do Deus vivo. O Senhor Deus do céu não pode aprovar muito do que é trazido ao púlpito pelos que professam estar falando a palavra do Senhor. Não inculcam ideias que sejam uma bênção para os que o ouvem. Alimento barato, muito barato, é colocado diante do povo. Fogo estranho. Quando o orador, de maneira descuidada, se intromete em qualquer parte, tomado pela fantasia, quando fala de política, o povo está misturando fogo comum com o sagrado. Ele desonra a Deus, não tem verdadeira evidência de Deus de que esteja falando a verdade. Comete para com seus ouvintes um grave mal. Pode plantar sementes que poderão lançar bem fundo suas fibrosas raízes, e elas brotam dando um fruto venenoso. Como ousam os homens fazer isso? Como ousam adiantar ideias quando não sabem com certeza de onde vieram ou se são a verdade? A espécie de sermões necessária. Lembrar-se-ão os nossos irmãos de que vivemos em meio aos perigos dos últimos dias? Lede Apocalipse em relação com Daniel.
Ensinai essas coisas. Sejam os discursos curtos, espirituais e elevados. Esteja o pregador cheio da palavra do Senhor. Saiba cada homem que vai ao púlpito que tem anjos do céu em seu auditório. E quando esses anjos esvaziam de si mesmos o óleo de ouro da verdade no coração daquele que está ensinando a palavra, então a aplicação da verdade será uma questão solene e séria. Os mensageiros angélicos expulsarão do coração o pecado, a menos que a porta do coração esteja trancada e se recuse a admitir a Cristo. Cristo se retirará daqueles que persistem em recusar as bênçãos celestiais que lhes são tão livremente oferecidas. O Espírito Santo está fazendo sua obra nos corações. Mas se os ministros não tiverem recebido primeiro sua mensagem do céu, se não tiverem retirado sua própria provisão das correntes refrigeradoras e doadoras de vida, como poderão eles deixar fluir aquilo que eles não receberam? Que pensamento de que almas famintas e sedentas são despedidas vazias! O homem pode dar em profusão todo o tesouro de seus conhecimentos, pode exaurir as energias morais de sua natureza e ainda assim nada realizar, porque ele mesmo não recebeu o óleo de ouro dos mensageiros celestes. Portanto, não pode este fluir dele, comunicando vida espiritual ao necessitado. As boas novas de alegria e esperança devem vir dos céus. Aprendei, aprendei de Jesus o que significa estar em Cristo. Se o ministro cristão recebe o óleo de ouro, tem vida, e onde há vida não há estagnação nem mesquinha experiência. Há constante crescimento até a estatura completa de Cristo Jesus. Se tivermos uma experiência profunda e crescente nas coisas celestiais, andaremos com o Senhor como Enoque andou. Em vez de consentir nas propostas de Satanás, há a mais fervorosa oração pela unção celestial, para que possamos distinguir do comum o que é direito, o que é nascido do céu. Se estivermos lutando na força do poderoso, estaremos do lado que finalmente ganhará. No fim, venceremos. O maior trabalho, as cenas mais perigosas estão diante de nós. Devemos enfrentar o conflito mortal. Estamos para ele preparados? Deus ainda fala aos filhos dos homens. Fala de muitas e diferentes maneiras. Ouvirão sua voz? Colocaremos confiantemente nossa mão na sua, dizendo: dirige-me, guia-me. Há religião barata em abundância, mas não há coisa que se possa chamar cristianismo barato. O eu pode aparecer em grande parte na falsa religião, mas não pode aparecer na experiência cristã. Sois coobreiros de Deus. Sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Não podemos ser pastores do rebanho a menos que sejamos despojados dos nossos hábitos, maneiras e costumes peculiares e alcancemos a semelhança de Cristo. Quando comemos sua carne e bebemos o seu sangue, então se encontrará no ministério o elemento da vida eterna. Não haverá uma reserva de ideias antiquadas e frequentemente repetidas. Haverá uma nova percepção da verdade. Alguns dos que ficam no púlpito fazem com que os mensageiros celestiais que estão no auditório dele se envergonhem. O precioso evangelho que tanto tem custado para ser levado ao mundo é injuriado. A palestra comum e barata, atitudes grotescas, contorções das feições. Alguns são fluentes, outros de enunciação pesada, indistinta. Todo aquele que ministra diante do povo deve sentir ser seu solene dever controlar-se. Primeiro deve entregar-se completamente ao Senhor numa inteira renúncia própria, determinando não ter nada de si mesmo, mas tudo de Jesus. A palavra é a luz do pregador. E conforme o óleo de ouro flui das oliveiras celestiais para o vaso, faz com que a lâmpada da vida brilhe com uma clareza e poder que todos discernirão. Aquele que tem o privilégio de ficar sob tal ministério, se seu coração for susceptível à influência do Espírito Santo, sentirão vida interior. O fogo do amor de Deus dentro deles se acenderá. A Bíblia, a palavra de Deus, é o pão da vida. Aquele que alimenta o rebanho de Deus deve ele próprio comer primeiro do pão que desceu do céu.
Verá a verdade a cada lado. Não se aventurará a chegar diante do povo enquanto não tiver primeiro comungado com Deus. Então é levado a trabalhar como Cristo trabalhou. Respeita as mentes variadas que lhe compõem o auditório. Tem uma palavra que toca o caso de todos, não ideias mundanas que confundem. Não tem ele direito de introduzir as perplexidades mundanas. O pão da vida satisfará toda a fome da alma. Oficiais de associação. Currambong, Austrália, agosto de 1896. Presidentes de associações e conselheiros. Deus deu a Moisés especial orientação para a direção de seu trabalho. Levou Moisés a associar homens consigo como conselheiros, para que suas responsabilidades pudessem ser aliviadas. Por meio de Jetro foi dada a mensagem: ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo com todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. É para nós este conselho. Deve ser atendido por nossos homens que têm responsabilidades. Tem-se deixado o presidente de nossa associação geral trazer sobre si fardos que Deus sobre ele não colocou, e as coisas que tem procurado fazer não puderam ser feitas com sabedoria e bem. Moisés disse: quando tem algum negócio, venha a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Ainda resta este trabalho a fazer, e se os homens que agora levam as responsabilidades não o fizerem, então deverá ser confiado a outros. Deve a obra do Senhor ser levada avante sem engano, hipocrisia ou cobiça. O caráter dos conselheiros. Em sua instrução a Moisés, o Senhor apresentou com muita clareza o caráter daqueles que deviam preencher posições de importância como conselheiros. Deviam ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. O conselho do Senhor tem sido estranhamente negligenciado. Há homens que estão em lugares de santa responsabilidade, os quais, ao serem reprovados, nada se tem importado com isso. Alguns dos que por anos têm permanecido como conselheiros, ousadamente têm declarado que não receberiam os testemunhos dados. Em triunfo, declararam que muitos de seus homens mais responsáveis perderam a fé na mensagem que vem da irmã White. Assim têm sido os rejeitadores da luz fortalecidos em sua incredulidade, achando que têm uma confederação completamente forte. Homens que tiveram a luz têm andado contra a luz. Estas palavras são apropriadas. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. A malária da incredulidade tem estado a difundir sua atmosfera letal por todas as fileiras, tanto as de perto como as de longe. Tudo isso se tem declarado plenamente. No entanto, durante anos têm as coisas permanecido sem mudança. Pode-se esperar o favor de Deus em tais circunstâncias? Estudai os métodos de Deus. Como um povo, devemos estudar os planos de Deus para dirigir sua obra. Onde quer que Ele tenha dado instruções sobre qualquer ponto, devemos nós considerar cuidadosamente como nos relacionarmos com sua vontade expressa. Essa obra deve merecer especial atenção. Não é sensato escolher só um homem para presidente da Associação Geral. A obra da Associação Geral tem se estendido e algumas coisas se têm tornado desnecessariamente complicadas. Tem se revelado uma falta de discernimento.
Deve haver uma divisão do campo ou se deve idear qualquer outro plano para mudar a presente ordem de coisas. Deve o presidente da Associação Geral ter o privilégio de decidir os que ficarão ao seu lado como conselheiros. Aqueles que se conservarem no caminho do Senhor, que conservarem um discernimento claro e aguçado, cultivando a religião no lar, são conselheiros seguros. De tais pessoas disse o perscrutador dos corações: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo. Necessita o presidente da Associação Geral de conselheiros do caráter dos que Deus escolheu para Moisés. Foi pelo menos seu privilégio exprimir sua preferência quanto aos homens que deviam ser seus conselheiros. Foi seu privilégio discernir entre o que servia a Deus e o que não o servia. Mas uma estranha cegueira estava sobre ele. Tem havido uma influência fermentadora sobre as mentes humanas, e isto tem sido muito doloroso. Durante anos tem sido Deus desonrado. Tenho a palavra do Senhor para os presidentes de associações. Devem pôr os ombros às responsabilidades envolvidas nos depósitos que sobre eles repousam. Em vosso trabalho não procureis atender a uma norma humana, mas à norma da obra de Deus. Se assim não fizerdes, se não buscardes ao Senhor com o máximo fervor, se não fordes portadores de responsabilidades, antes preferirdes colocar todo o peso de vossas responsabilidades sobre o presidente da Associação Geral, então semana após semana, mês após mês, vos estareis desqualificando para a obra. Deveis abandoná-la e empenhar-vos em transações comerciais comuns que não envolvam tão decididamente responsabilidades eternas. Presidentes de associações, apelo a vós em nome do Senhor Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deveis ser missionários abnegados, homens que pensem, homens que orem pela iluminação divina e que sejam fiéis e leais para com as responsabilidades. Assentai-vos aos pés de Jesus e aprendei qual é a sua vontade. Deve haver zelosa atividade de vossa parte. Não ensineis vossas ideias, vossos planos, vossas noções, vossas máximas, mas ensinai a palavra do Senhor. Vossos períodos semanais de oração não habilitarão a nenhum de vós para vossas grandes e solenes responsabilidades, se depois desses períodos julgardes que vosso trabalho já está feito, e havendo olhado para o grande espelho moral, sairdes esquecendo-vos que espécie de homens éreis. Não é meramente um dia de culto que bastará para as necessidades da alma. Deveis vir constantemente ao celeiro para vos alimentardes da carne e do sangue do Filho de Deus. A religião não deve ser barateada em 1896 ou 1897. Saí das influências mundanas. Devem os que participam da natureza divina sair das influências mundanas, das festividades ocas e assentar-se com Cristo em comunhão de coração com seu Redentor. Deixai vossa incrédula ansiedade. Quando os ansiosos discípulos viram as multidões famintas ao lado do mar, surgiram em sua mente as impossibilidades, e eles perguntaram: iremos comprar nas vilas para lhes dar de comer? Justamente assim perguntam alguns nas várias associações. Mandaremos buscar alguém em Battle Creek para vir realizar reuniões conosco e reavivar-nos e alimentar-nos? Que disse Cristo? Não. Ele ordenou à multidão que se assentasse na grama em grupos de 50 e de 100. Obedeceram às ordens, assentando-se em longas fileiras na grama. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes das mãos do rapaz e, levantando os olhos para o seu pai, pediu-lhe a bênção sobre a escassa provisão. Então pôs na mão dos discípulos o alimento a ser distribuído. A parca provisão cresceu nas mãos de Cristo, e ele teve constantemente nova provisão para seus servos distribuírem entre a multidão faminta até que todos tivessem o suficiente.
Então veio a ordem: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Houve uma sobra de alimento juntado. Isso é uma lição para todos em sua experiência espiritual. Quanta ansiedade seria poupada se os homens tão somente confiassem em Deus. Deve o pão da vida ser dado às almas necessitadas. E que trabalho se tem frequentemente com esta questão. Há longos concílios para delinear planos, inventar novos métodos. Há um constante esforço a fim de arranjar entretenimentos para atrair o povo à igreja ou à escola sabatina. Como os discípulos, fazem os obreiros a pergunta: iremos às vilas comprar? Qual é o trabalho que deve ser feito? Ide a Jesus. A oração e a fé humildes realizarão muito mais do que vossos longos conselhos. Ouve o conselho do Salvador. Ponde a servir sob o seu jugo. Aceitai-lhe os fartos. Recebei aquilo que ele concede. Diz ele: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há necessidade dessa antecipação de terríveis dificuldades. Devemos comer e beber a palavra da vida, que é representada como comer a carne e beber o sangue de Cristo. Os que conhecem a verdade devem ser educados a recebê-la de seus próprios pastores e por ela orar e praticá-la. Então almas crescerão na fé e no inteligente conhecimento. Receberiam o pão da vida e o digeririam. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Deve a verdade entrar no coração e na mente. Mais, muito mais oração e menos do longo sermonizar servirá para a saúde do corpo e da alma. Tem-se despendido dinheiro mandando homens a Jerusalém, para o lugar em que Jesus viajou e ensinou. Quando temos o precioso Salvador perto de nós, temos sua presença conosco e podemos ter uma Jerusalém em nossas próprias casas e nas igrejas. Podemos discernir-lhe as recentes pisadas. Podemos comer-lhe as palavras e ter a vida eterna. Precisamos de mais estudo, mais fervorosa meditação e comunhão com Cristo. Devemos atentar para a voz mansa e delicada e pela fé descansar no amor de Cristo. Devemos ter uma experiência muito mais sadia e tornar-nos cristãos muito mais vigorosos. Temos uma superabundância de sermões, mas precisamos aprender a receber a palavra. Todo o auxílio de fora não pode suprir essa deficiência. Os missionários leigos devem fazer o trabalho missionário voluntário. Deus não se agrada dos planos egoístas para dar tantas vantagens aos que conhecem a verdade, que tiveram oportunidade para conhecer muito mais a verdade do que eles a praticam. Milhares de milhares estão na ignorância, perecendo fora de Cristo. No entanto, dinheiro, tempo e trabalho são dedicados à classe que sempre está aprendendo, e ainda assim nunca são capazes de alcançar o conhecimento experimental da verdade, porque não a querem praticar. Os que estão prontos para o serviço são os que mais se alimentam de Cristo. Lede e estudai sua palavra. Bebei da inspiração de seu Espírito e recebei sua graça, não para entesourar, mas para dar aos outros. Para instruir aos outros, devem primeiro ser os professores discípulos de Cristo. Há Martas em cada igreja. Estão intensamente ocupadas com atividades religiosas e fazem muito bem, mas também necessitamos do lado do caráter de Maria. Os mais zelosos obreiros necessitam aprender aos pés de Jesus.